Olá, galerinha do quinto ano, sejam bem-vindos a mais um dia de aulas remotas. Hoje é 27 de abril de 2021. Hoje teremos português, matemática, geografia e ciências. A nossa mensagem de hoje é a parábola do semeador. Eu espero que vocês gostem. Eis que um dia um semeador saiu a semear. E aconteceu que algumas sementes caíram junto ao caminho. Então vieram as aves do céu e as comeram. Outras sementes caíram sobre algumas pedras, onde não havia muita terra, e brotaram logo. Porém, ao sair o sol, como não tinham raízes profundas, secaram. Algumas outras caíram entre os espinhos, e enquanto cresciam, os espinhos cresciam também. No final, acabaram morrendo sufocadas por eles. Já as últimas caíram em boa terra e, quando nasceram, deram muitos frutos, tantos que chegaram a ser 100 vezes mais do que o semeador havia plantado. Mas o que significa essa parábola? Sim, mas o que ela quer dizer? Deus deixou que vocês conhecessem essas histórias porque elas contam muitas coisas sobre o seu reino. É mesmo, a gente aprende muita coisa ouvindo as histórias que o Senhor Jesus contou. Mas eu também não entendi direito essas coisas de semente que cai aqui ou acolá. O Senhor Jesus explicou que a semente é a palavra de Deus. Os que estão junto ao caminho são os que ouvem a palavra, mas não a deixam penetrar, pois têm o coração duro contra as coisas de Deus. Aí vem o diabo e arranca a palavra do coração deles, fazendo com que não acreditem e não se salvem. Os que estão em terreno pedregoso são as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não querem se aprofundar no evangelho. Então, como não têm raiz em si mesmas, creem por pouco tempo e se desviam na primeira dificuldade ou perseguição que encontram pela frente. Os que estão entre os espinhos são os que ouviram o evangelho, mas que, ao se depararem com as riquezas e os prazeres pecaminosos da vida, deixam que essas coisas sufoquem a fé recém-nascida. Por fim, os que recebem a semente em boa terra são os que, ouvindo a palavra, guardam-na no coração. São os bons e honestos, sempre fiéis ao Senhor, dando assim frutos com perseverança. Viu, Tonico? Você não deve desanimar. Cada um que estava aqui hoje é como um tipo de solo. Alguns estão prontos para receber a palavra e praticá-la, enquanto outros não. Mas uma alma é muito importante para o Senhor Jesus e você está sendo usado por Ele. O seu trabalho é um dos mais lindos do mundo. Você não deve desanimar, afinal sempre haverá uma ritinha para dar bons frutos. Não é que você tá certo? Muito agradecido, Midinho. O Senhor Jesus abriu meus olhos. Se você me dá licença, eu vou mostrar o que Jesus vai fazer. Vai firme. Ei, Ritinha, é agora que Deus vai lhe abençoar. Glória a Deus! Vocês conheceram a verdade. Agora, quem quiser ser salvo e nascer de novo, levanta a mão. Então é isso, gente. Vamos ser bons frutos. Vamos dar bons frutos. Não vamos desistir de um bom objetivo, porque muitos não querem. Nós devemos seguir bons exemplos. Não interessa se o meu colega não está fazendo a atividade, o fulano está fazendo assim, eu vou fazer também. Não, não é por aí. Não é isso. É você seguir o bom exemplo, não o mau exemplo. Vamos seguir o que é bom, né? Então, vamos lá, nossa atividade de hoje. Vamos corrigir, primeiramente, nós vamos corrigir as atividades de matemática, tá? Vamos lá, que foi a atividade do dia 19, que foi segunda-feira passada, como a gente já tinha conversado, de estar sempre corrigindo a atividade da semana anterior. E vocês mesmos escolheram, corrigir por disciplina. Aliás, quem participou lá da escolha no grupo, né? Então, vem assim: quantos blocos vermelhos e amarelos foram utilizados para formar a pilha que aparece na ilustração? Então, foram 14 blocos. Quantos blocos verdes ainda não precisam ser colocados para que essa pilha forme um cubo? 9 blocos. Continuando aqui com a correção, também foi no dia 19,
foi explicada aí as camadas, né? E como nós podemos calcular quantas peças existem nesse empilhamento, sem precisar estar contando de um em um. Para essa atividade, você precisa de cubinhos do material dourado, como vocês estão presenciando na escola. Não tem como a gente estar usando material dourado, mas muitos já conhecem como é o material dourado. Origina-se sobre sua mesa de modo a formar pilhas a seguir. Tem primeira camada, segunda camada e terceira camada. Qual é a forma desse empilhamento? Esse empilhamento, ele vai ficar no formato de um cubo, né? Vocês estão vendo aí no desenho que ele vai ficar no formato de um cubo. Preencha os quadros com a quantidade de cubinhos usada em cada camada. A primeira camada foi 9 cubinhos, a segunda camada 9 cubinhos e a terceira camada 9 cubinhos. Porque aí o cubo ele tem que ter medidas iguais. Então, para ele ser um cubo, todos os lados têm que ter a mesma quantidade. Represente o total de cubinhos usando para formar todo o empilhamento por meio de uma adição. Se tem 3 empilhamentos, então vai ser 9 mais 9 mais 9, que é igual a 27. Na multiplicação, como cada empilhamento tem 9 e são 3 camadas, por isso que é 3 vezes 9, que também é igual a 27. Todos os cubos ocupam uma porção no espaço chamado de volume. Considerando cada bloquinho com unidade, a medida de volume do empilhamento é 27 unidades. Observe o empilhamento a seguir, usando os cubinhos do material dourado para montar um empilhamento como este. Quantas camadas de cubinho formam esse empilhamento? São 3 camadas. Quantos cubinhos há em cada camada? Então, nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e o comprimento tem 5 e a largura tem 2. Se o comprimento tem 5 e a largura tem 2, então vai ficar 5 vezes 2, que é igual a 10 cubinhos. Qual é o total de cubinhos usado para formar todo o empilhamento? Eu tenho 5 vezes 2, que deu 10. Em cada camada eu tenho 10 cubinhos, mas só que eu tenho 3 camadas. Então, vai ficar como? Vai ficar 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30. Então, vai ter 30 cubinhos, tá? É só para vocês verem de onde surgiu esse 30. Se cada camada tem 10 e eu tenho 3 camadas, então vai ficar 3 vezes 10, que é igual a 30. A nossa próxima aqui, ele está explicando, observe como podemos calcular o volume desse empilhamento em forma de paralelepípedo. Então, eu tenho o comprimento, a largura e a altura. Eu tenho o comprimento, a largura, que é do lado, do lado, e a altura que está essa peça. Contamos com as quantidades de cubinhos de forma de comprimento, a largura e a altura. O comprimento aí, isso aqui eu expliquei na aula da semana passada. Vocês podem estar olhando lá a aula de segunda-feira, que está explicando isso aqui passo a passo, tá? Hoje é correção, tá ok? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Considere cada unidade a medida que determine o volume do empilhamento. Então, cada bloquinho desse é uma medida de unidade. Então, eu tenho 4 de comprimento e 4 de largura, mais 4 de altura. Então, vai ficar 4 mais 4 mais 4.
aliás, 4 vezes 4 vezes 4, que vai ser igual a 64 cubinhos. O outro deu o volume de 14 cubinhos. Tudo isso aqui na aula passada já foi até calculado, né? A nossa próxima gravura é essa aqui, ó. Eu tenho 3 de comprimento, 2 de largura e 2 de altura. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 12. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2 é 12. Só que tá faltando 2 cubinhos. Então, o que que ele pegou? Ele pegou 12 menos 2, que é igual a 10. Então, nesse volume aí, nós vamos ter 10 cubinhos. O próximo, eu tenho 3 de comprimento e 2 de largura, que vai ficar 3 vezes 2 é 6. Vocês estão vendo que a parte da primeira camada, nós temos 6 cubinhos. Só que na parte da segunda camada, eu tenho 1. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 6 mais 1, que é igual a 7. Então, todos eles nós temos 7 cubinhos. Determine o volume de cada empilhamento a seguir, de acordo com a unidade de medida considerada. Então, a unidade de medida é só aquela pecinha verde. Eu tenho 4 de comprimento e 2 de largura. Então, 2 vezes 4 vai ser 8 paralelepípedos.